Na região do Serengeti, a sobrevivência é uma batalha travada em várias frentes. Cada momento é um confronto de alto risco. Rivais ferozes competem por território, parceiros e recursos. Os laços familiares forjam lealdade, sacrifício e trabalho em equipe. Estratégias engenhosas de defesa são testadas em um ambiente em constante transformação, e grandes migrações levam os animais ao limite em busca de alimento, abrigo e água. Dominar a arte da defesa é a prova suprema de resiliência. Alguns confiam na velocidade, outros na força, e a maior parte depende das estratégias passadas de geração em geração. Enquanto as maravilhas da natureza se revelam pelas paisagens eternas do Serengeti. Maravilhas da natureza. Na defesa. No Serengeti, a autodefesa é uma batalha em constante evolução. Predadores aprimoram suas táticas, refinando suas habilidades a cada caçada. As caças, por sua vez, desenvolvem novas maneiras de escapar, levar a melhor e até contra-atacar. É uma corrida armamentista onde a estratégia é tão importante quanto a força. Enquanto algumas criaturas usam força bruta para parar uma ameaça, outras confiam na velocidade para escapar do perigo. E muitas usam a inteligência, truques e o trabalho em equipe como suas maiores armas. Saber quando fugir, quando se manter firme e quando atacar. Esse é o delicado equilíbrio da vida nessas vastas planícies. África Oriental. Na costa leste da África fica a Tanzânia, lar de uma das últimas grandes regiões selvagens. Aqui o vasto Serengeti assume o papel principal, um ecossistema vibrante e cheio de vida. A partir de sua primeira respiração, os animais precisam defender a si mesmos e sua prole. Refeições arduamente conquistadas precisam ser protegidas de ladrões. E os territórios defendidos com ferocidade. A defesa é uma parte fundamental da vida no Serengeti. Os predadores são implacáveis, aprimorando constantemente suas habilidades. Mas as presas não são vítimas passivas, elas evoluíram junto com seus caçadores. Para alguns, a força está nos números. Para as impalas, é a sua maior defesa. Ficar em grupo significa olhos para avistar o perigo, mas ouvidos para ouvir o menor ruído. Um único erro pode levar à morte, mas como grupo, suas chances de sobreviver aumentam. Elas se espalham, uma onda de movimentos coordenados que confundem a leoa. Como a maioria das gazelas, impalas desenvolveram fibras musculares poderosas e tendões elásticos, transformando seus corpos em molas biológicas. Os seus saltos altos e propositais transmitem uma mensagem. Alguns acreditam ser um aviso ao grupo, outros que é uma demonstração de boa forma para dizer aos predadores que não vale a pena persegui-las. De qualquer forma, velocidade e agilidade são sua maior defesa em uma paisagem dominada por predadores. Mas essas manobras acrobáticas têm seus riscos.
um passo em falso, uma aterrissagem infeliz e um tornozelo quebrado é uma sentença de morte. Na natureza, os fracos e feridos são presas fáceis. Mas para os jovens, a sobrevivência depende de mais do que apenas instinto. É necessária a proteção dos pais. Feroz, inabalável e contra todas as probabilidades. Nas águas do Serengeti, um dos predadores mais formidáveis de toda a África, é também uma das mães mais dedicadas. Os gritos agudos de sua ninhada subterrânea fazem o crocodilo do Nilo entrar em ação. Ela cava incansavelmente, libertando seus filhotes de seu ninho à margem do rio. Para os que ainda não saíram, ela gentilmente quebra a casca dos ovos, libertando todos os recém-nascidos com um cuidado absurdo. O que pode parecer um ato de canibalismo é, na verdade, um resgate meticulosamente executado. Ela reúne os pequenos filhotes dentro de sua enorme mandíbula e os transporta para a segurança da água. Esses recém-nascidos são indefesos, vulneráveis aos predadores na terra e no céu. Os outros crocodilos também não vão hesitar em predar os filhotes. O interior de sua boca colossal é provavelmente o lugar mais seguro em todo o Serengeti nesse momento. Enquanto ela transporta os primeiros filhotes, o ninho fica exposto, desprotegido e correndo perigo. O transporte blindado chega a seu destino e os passageiros são cuidadosamente liberados. Por enquanto, os filhotes ficam por perto nas águas rasas, próximas à toca de sua mãe. Mas o seu dever não acaba aí. Defender sua prole dos predadores é um instinto. Mas afastar visitas indesejadas O hipopótamo não tem mais intenções, mas com mais de 3 toneladas, até um passo em falso pode esmagar um filhote. A mãe se aproxima. Esse visitante não é bem-vindo. E se a mensagem não foi clara o bastante, para alguns, a defesa se baseia em força bruta e agressividade. Para outros,
é usando a distração. Um filhote de gazela indefeso foge de um lobo dourado africano. Mas sua mãe não ficará parada. Ela se lança na perseguição, oferecendo um alvo bem mais tentador. Sua intervenção é estratégica, com o intuito de confundir e atrasar o predador, dando segundos preciosos para seu filhote se esconder. Os filhotes nascem sem cheiro, então se ele achar um esconderijo, ele vai desaparecer. Sem um rastro para seguir, a busca do lobo é em vão. A mãe se mantém à distância, com cuidado para não revelar a localização do filhote. Mas os lobos dourados africanos são persistentes. O grupo de gazelas Thomson se reúne na tentativa de afugentar o predador. Mas o lobo se aproxima, indo direto para o filhote escondido. A mãe não tem escolha. Ela avança, se colocando em grande risco, se recusando a recuar. Agora é a vez do filhote. Ele consegue escapar e se reunir com sua mãe. A loba adulta volta para sua toca de mãos vazias. Mas seus filhotes não sabem de sua luta, porque estavam entretidos em seu mundo de brincadeiras. Mas a diversão é interrompida bruscamente pelo alarme estridente de uma batuíra vizinha. Um predador foi avistado. Mas esse é pequeno, veloz e armado com veneno. Felizmente para os lobos, a mordida dessa serpente tem pouco veneno. É comum ouvir que a melhor defesa é um bom ataque. Mas contra uma alcateia de lobos famintos e curiosos, a velocidade e o veneno da serpente podem não ser suficientes. Em um confronto como esse, os números fazem toda a diferença. E a serpente não tem a menor chance. Mas em outros lugares, a maior ameaça não é a força bruta, é a paciência. De volta às margens do rio, uma águia pescadora africana se aproveita de um ninho de crocodilo desprotegido. E os perigos não vêm só do céu. Lagartos monitores são exímios ladrões de ovos, saqueando ninhos de aves, tartarugas e até de outros répteis. O choro dos filhotes atrai a protetora e o predador para o ninho. A mãe crocodilo vai proteger os filhotes com uma força inigualável.
Mas o lagarto monitor sabe que a paciência é sua maior arma. Nem mesmo o guardião mais vigilante pode permanecer atento para sempre. A mãe crocodilo só abandona o ninho quando é necessário. As águias pescadoras e os lagartos monitores agendam seus ataques com precisão, esperando o momento ideal para atacar. Superaquecer sob o sol africano pode ser fatal, então ela precisa entrar na água para se refrescar. Mas na sua ausência, os ovos restantes são um prêmio fácil, devorados rapidamente por ladrões oportunistas. Rico em nutrientes, os ovos de crocodilo são uma fonte valiosa de alimento. E as águias pescadoras não são apenas saqueadoras habilidosas, elas são mestres do roubo. Até entre elas mesmas. Uma jovem e ousada águia pescadora desafia um grande marabu, o forçando a lutar pela refeição que ele conquistou por direito. Na natureza, manter uma refeição pode ser tão difícil quanto conseguir uma. Mas nem todos os ladrões escapam sem resistência. O lagarto monitor não saqueia apenas ninhos de crocodilos. Qualquer ovo desprotegido é um alvo. Dessa vez, o alvo é um ninho de batuíra. Mas os pais vigilantes revidam, abrindo suas asas para proteger os ovos de vista e bloquear o caminho do predador. Um blefe que pode funcionar. Esse réptil foi afastado. Mas nem todos se intimidam tão fácil. Nem com um olhar ameaçador. Um bando de macacos recebe o mesmo tratamento hostil, pegos no fogo cruzado de um território sendo ferozmente defendido. Com a ameaça afastada e o ninho intacto, finalmente é hora de um descanso. Nas vastas planícies do Serengeti, uma defesa bem executada é a diferença entre a vida e a morte. Para os predadores, a luta não acaba após a caça. Defender a presa abatida pode ser igualmente importante. Uma mãe guepardo observa o horizonte à procura de presas. Seus filhotes, jovens demais para se defenderem, dependem totalmente de sua velocidade, habilidade e força. Mas ela não é a única caçadora. Há um predador por perto, esperando por uma refeição fácil.
A melhor defesa da gazela é a velocidade, mas há pouca esperança de escapar do mamífero terrestre mais rápido do mundo. Essa caça vai alimentar seus filhotes por uma semana. Ela os chama para comer. Mas seu trabalho está longe de acabar. Para o guepardo, a caçada é só metade da batalha. Defender seu prêmio é igualmente perigoso. Até uma hiena solitária representa uma grande ameaça. Ela não está defendendo apenas sua refeição, ela está protegendo seus filhotes. Guepardos são animais de velocidade, não de força. Um confronto direto seria uma aposta perigosa. Mas ela não vai recuar. O instinto a força a agir. Com seus filhotes atrás, ela se esquiva e finta usando sua velocidade e agilidade para ganhar distância do predador. Mas a hiena é implacável. Apesar de seus esforços, o resultado do confronto é inevitável. A hiena toma seu prêmio. Saber quando desistir também é uma habilidade de sobrevivência. Pelo menos seus filhotes estão a salvo e ela pode caçar outro dia. De volta ao rio, a mãe crocodilo ainda não acabou. Ela volta ao ninho para buscar os últimos filhotes. Carregando os retardatários com a mesma delicadeza. Mas seu trabalho ainda não acabou. Ela é mais do que um transporte blindado. Ela é uma guardiã absoluta. Com todos os seus filhotes na água, surge um novo perigo: o canibalismo. Ficar perto da mãe é a maior chance de sobreviver. Crocodilos do Nilo oportunistas não pensam duas vezes antes de atacar a ninhada de um vizinho. E essa mãe não quer correr risco algum. Em vez de morder, ela bate o seu crânio pesado contra o desafiante. Uma demonstração brutal de domínio com o intuito de intimidar, não matar. Faminto e frustrado, ele finalmente recua.
forçado a deixar o rio por uma mãe que não está disposta a perder mais filhotes. Nem todas as batalhas são travadas pela próxima geração. Para alguns, a luta é para manter um prêmio arduamente conquistado. Na natureza, uma refeição só é verdadeiramente ganha depois de consumida. E até os caçadores mais ferozes precisam defender o que é deles, até contra seus iguais. Se aproximar de um bando sem ser visto é quase impossível em um campo aberto. Mas com uma cobertura, uma armadilha pode ser montada. E nenhuma estratégia pode te salvar quando você se aproxima demais da boca de um predador. Escondida na grama alta, tudo o que a leoa precisa fazer é esperar. Sua paciência foi recompensada. Mas agora a caçadora se torna a caça. A leoa, focada na sua presa arduamente conquistada, se depara com uma nova ameaça: 2 machos desconhecidos. Um farfalhar no capim seco entrega a presença de um deles. Ela é submissa, mas não está disposta a entregar o seu prêmio. Contra 2, ela não tem chance alguma. E na primeira oportunidade, ela foge. Para alguns caçadores, defender uma caça é uma luta perdida. Mas outros dominaram a arte de manter sua refeição protegida. Leopardos são mestres em defender suas presas. Esses grandes felinos poderosos podem abater animais muito maiores do que eles próprios. E depois arrastar suas carcaças para o topo das árvores, fora do alcance de ladrões. Guepardos e hienas evitam as árvores e os leões raramente se arriscam a escalá-las. Aqui, escondidos na copa, a leoparda e seus filhotes podem se alimentar em paz. Depois que a carcaça é limpa, seus restos são descartados, jogados no chão ou pendurados em galhos mais baixos. Os leopardos têm força para defender suas caças. Mas nem todos os grandes felinos têm esse privilégio. Para a mãe guepardo solitária, cada refeição é uma batalha. Sua caçada é rápida, precisa e quase silenciosa. Mas o cheiro de sangue atrai os necrófagos. Os abutres circulam impacientes, aguardando sua chance de pousar. Ela já perdeu uma presa para uma hiena. Agora ela precisa ser rápida.
Exposta e vulnerável, ela tenta arrastar seu prêmio para a segurança. Mas há um longo caminho a percorrer e a verdadeira batalha está só começando. Em um turbilhão de bicos afiados e asas incansáveis, um único guepardo não é páreo para um enxame de abutres determinados. Resistir é inútil. Sua defesa desmorona diante da força dos números. Então surge um desafiante conhecido. A única criatura que nem os abutres ousam desafiar. A hiena malhada. Sobrou pouco. E menos ainda para quem ficou de fora. Enquanto algumas batalhas são vencidas pela maioria, em outras vence quem tem mais determinação. Ao longo dos rios, outro impasse tenso está acontecendo. O crocodilo canibal voltou. Ele ainda está de olho nos filhotes vulneráveis. Mas há um obstáculo formidável em seu caminho. A mãe deles. Ela permanece imóvel, seu corpo imponente formando uma barreira protegendo a maioria dos filhotes sob ela. Mas ela não pode proteger a todos. Aqueles que se afastam estão expostos. A gravidade faz sua primeira vítima. Mais filhotes se arriscam na beirada, a centímetros de serem devorados. A margem é íngreme. Cada passo desesperado é uma aposta entre a sobrevivência e um erro fatal. O pequeno filhote se espreme de volta para a segurança, deixando o enorme crocodilo com a boca cheia de lama. A mãe muda de posição para impedir o avanço do invasor. Novamente foi por um triz. Mas agora já chega. Ela se reposiciona mais uma vez, reforçando sua muralha defensiva. Uma que ela se recusa a deixar o invasor cruzar. Nas planícies, há um novo alarme no ninho do batuíra. Uma biúta. Diferente da outra serpente, essa predadora super venenosa é capaz de matar qualquer coisa em seu caminho. Indefesos contra essa serpente mortal, o batuíra macho precisa usar a inteligência e não a força.
Igual os alcaravões, ele abre bem suas asas, aparentando ser maior e mais ameaçador para afastar a serpente dos filhotes vulneráveis. Os outros batuíras correm para seu lado, formando uma frente unida contra o invasor. E juntos, eles escoltam a biúta para longe do ninho. Mas serpentes não são a única ameaça. Um lobo dourado africano está à espreita. Abrir as asas não vai funcionar dessa vez. Então ele chama reforços. O filhote permanece imóvel na grama, confiando em sua única defesa: ficar imóvel. O lobo avança, pressentindo uma refeição fácil. Mas antes que possa atacar, a ajuda chega. Os batuíras mergulham, gritam e assediam o intruso com um ataque aéreo incansável. Perplexo, o lobo é forçado a recuar. Ao longo do rio, a mãe crocodilo está de volta à segurança de seu abrigo. O restante de seus filhotes permanece por perto, mas o perigo nunca está muito longe. No alto, a águia pescadora espera ela voltar para a água. Mesmo submersa, ela permanece atenta. A sua simples presença é um aviso. Ela protegerá seus filhotes por até 2 anos, mas ela não alimentará eles. Os jovens devem se virar sozinhos, caçando insetos enquanto crescem. Apesar de sua proteção, a sorte está contra eles. Menos de 1% chegará à vida adulta. Enquanto busca os atrasados, até a mãe mais atenta pode deixar sua ninhada exposta. E nenhum réptil aquático é realmente capaz de se defender de um mestre dos céus. A persistência da águia pescadora valeu a pena. Na batalha pela sobrevivência, até a melhor defesa tem seus limites.
Para muitos, proteger a próxima geração significa defendê-la de predadores. Para outros, a batalha começa ainda mais cedo. Achar um lugar seguro para chamar de lar. Os lobos dourados africanos estão se preparando para receber seus filhotes. Não são novatos em defender territórios. Enquanto o macho amplia a toca, a fêmea tenta se acomodar. Quando a toca estiver pronta, ela entrará para dar à luz. Mas nesse momento vulnerável, há um invasor que eles não podem aceitar. Um animal com uma reputação terrível, o texugo do mel. Até mesmo leões e leopardos evitam se aproximar desse necrófago feroz. Uma ameaça para qualquer ninhada, o texugo do mel é rapidamente escoltado até os limites do território dos lobos. Defender um território é uma coisa, mas nem todos os animais defendem um lar físico. Alguns precisam proteger vastas fronteiras invisíveis, onde a marcação de cheiro substitui os muros. Sem uma toca ou abrigo permanente, guepardos solitários precisam anunciar sua presença. Uma simples marcação de cheiro costuma servir para delimitar um território. Demonstrando submissão, a intrusa se afasta. Para essa jovem mãe, evitar o conflito é sua única opção. Há muito em jogo para ela arriscar se ferir. Para quem vive sozinho, defender seu território é um desafio constante. Mas para aqueles com aliados, a força está nos números. Não só para recuar, mas para garantir uma refeição. Um jovem gnu é isolado. Em menor número e mais devagar do que os guepardos, o gnu toma uma decisão: lutar em vez de fugir. Em uma batalha como essa, a maior arma do guepardo, a velocidade, é inútil. Forçado a um confronto direto, eles agora estão em desvantagem. Os chifres afiados do gnu tornam cada investida em uma aposta perigosa. Quanto mais tempo o gnu resistir, menor se torna a chance dos guepardos. Finalmente, ele aproveita a chance e dispara, desaparecendo em segurança no meio da manada. Dessa vez, a ousadia venceu. Toda criatura precisa se impor. Das vastas planícies aos rios que serpenteiam pela paisagem, alguns defendem com a velocidade, outros com a força, e muitos confiam em seus instintos, refinados ao longo do tempo. Aqui, cada desafio, cada encontro é um teste de resiliência. Um equilíbrio delicado onde só os mais fortes, espertos e mais determinados sobrevivem. Essa é a arte da defesa, o maior desafio de sobrevivência da natureza. Mas a história não acaba aqui. Testemunhe as rivalidades ferozes que moldam a natureza, onde a competição por território, parceiros e recursos nunca acaba.
Explore laços familiares, sacrifícios e trabalho em equipe. E descubra os segredos da vida daqueles que dependem da água. Enquanto as maravilhas da natureza continuam a se revelar pelas paisagens eternas do Serengeti.